Olá, bom dia a todos. Estamos aqui no Centro de Mídias para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Antônio Russo. Nós vamos ter aí uma continuidade da aula de ontem. Então, vejo aí o tema da aula, né, que é a parte 2 aí de processos de urbanização, industrialização e desenvolvimento da agropecuária sobre as transformações das paisagens por influência antrópica. Então é a parte 2 aí sobre aí a influência antrópica, né? Quanto à questão aí das mudanças na natureza. E antes da gente começar a nossa aula, né, a falar sobre as questões aí das ações antrópicas na sociedade, nós vamos ver um vídeo. Antes eu vou passar a habilidade para vocês, desculpem. A habilidade é a habilidade 6, né, que é identificar e analisar as características das paisagens transformadas pela ação antrópica a partir dos processos de urbanização, industrialização e desenvolvimento da agropecuária em diferentes lugares. A unidade temática é Mundo do Trabalho e Objeto de Conhecimento, diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia. Agora sim, nós vamos passar aí um vídeo do IBGE, que é sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o número 11, que fala aí sobre cidades e comunidades sustentáveis. Aí nós voltamos para dar continuidade à aula. Até já. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos, e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Confira os outros 16 objetivos no nosso canal. E se você gostou, curta e compartilhe. Ajude o IBGE a disseminar informação pelo Brasil. Até a próxima! É isso aí, né? Cada vez mais nós vamos ter que se preocupar com essa questão aí das cidades sustentáveis, né? Saber trabalhar com o lixo,
né, os resíduos sólidos, principalmente nas áreas urbanas, né, a questão aí da poluição atmosférica, da poluição dos rios que devem ser tratados, né. Então é uma questão aí, né, que são processos aí que nós chamamos de desastres naturais antrópicos, né. Quando falo antrópicos é porque é feito aí pelo ser humano. E falando de desastres naturais, vamos ver aí o que são os desastres naturais. Então vamos lá para a tela. Eles podem ser provocados por diversos fenômenos, tais como inundações, escorregamentos, erosões, terremotos, tornados, furacões, tempestades, estiagens, entre outros. Outro fator é o processo antrópico aliado à urbanização, que nas últimas décadas, principalmente no Brasil, o crescimento das cidades levou pessoas a morar em áreas impróprias à ocupação, aumentando as situações de perigo e risco a desastres naturais. Aqui no Brasil tem, né, então, essa questão aí dos desastres naturais, né, não na questão dos terremotos, dos tornados, né, dos furacões, mas e sim na questão aí dos processos de erosões, né, nos processos aí de escorregamento do solo, né, feito aí nos morros, né, na qual as populações vão morar por falta de condições, né, financeiras. Então, todos esses aspectos aí que formam esse desordenamento urbano, né, essa desorganização do crescimento urbano, faz com que aconteça esses processos de desastres naturais que são feitos pelo ser humano e acabam agravando cada vez mais a situação nas cidades e até em regiões, né, mais afastadas, né, como as regiões rurais, por exemplo. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Tá? Vamos ver aí um mapa do estado de São Paulo, né, mostrando aí, né, os principais processos, né, de sensibilidade aí associados aos desastres naturais no nosso estado. Então a gente tem, né, o mapa mostrando aí regiões, né, que têm uma suscetibilidade, né, ou seja, uma sensibilidade maior para escorregamentos, né, para erosão, né, continental, né, quando a gente fala erosão continental é na superfície, né, onde nós vivemos, o colapso, né, das áreas, né, que aí pode ser excesso de chuva, como pode ser a retirada de vegetação, né, nós temos as inundações, né, que acontecem nas regiões que estão aí em azul, principalmente nas áreas litorâneas, né, mas também temos as enchentes, né, nas áreas, né, que têm aí as moradias, e tem a erosão costeira. E nós temos alguns exemplos aí de fotos que mostram, né, nas regiões aí, na localização. Então, por exemplo, na imagem A, está mostrando aí um colapso do solo na cidade de Dracena, né? Então, como eu falei, o colapso do solo pode ser a retirada de vegetação para construções urbanas, né, ou mesmo a agropecuária, né, faz com que a compactação do solo faz com que ele perca nutrientes e acaba morrendo, fazendo um processo de erosão. Né. Na imagem B, nós temos aí a Vossoroca. Lembro que nós vimos aí na parte 1, né, a Vossoroca, que são grandes sulcos, né, crateras enormes que aparecem aí nas superfícies por retirada de vegetação, né, por mau plantio, ou até por causa, né, da criação de gado, né, e aí a compactação do solo faz morrer o solo. Nós temos aí na imagem C uma inundação em Iguape, né, Iguape tem muita inundação, né, na região aí do litoral sul. Na imagem D, o escorregamento aí do morro, que aconteceu em Osasco, né, por causa, né, da construção, você retira a vegetação original, vai acontecendo as chuvas vai tirando aí a terra por debaixo das construções e aí acontece esse escorregamento. Né? E na parte E, né, na imagem E aí mostra a erosão costeira, né, no litoral, aí na cidade de Caraguatatuba. Então são diversos processos associados ao ser humano, né, que fazem com que a natureza, né, responda por esse processo aí suscetível. Então nós somos suscetíveis, tanto em cidades grandes como em cidades pequenas, a ter esse processo, né, que ocasiona esse desastre e, logicamente, pode ocasionar mortes e prejuízos financeiros, tá certo? Mas também nós temos outros desastres naturais, como, por exemplo, a questão atmosférica,
que afeta muito o planeta. Então nós temos aqui uma pergunta: o que são mudanças climáticas? Então nós vamos ver aí na tela. As mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, causadas aí pelo ser humano, estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, dos automóveis, das indústrias e das usinas termoelétricas, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outros. A partir do final do século XVIII, com o início aí da Revolução Industrial e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, o que gerou um grande aumento de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. E aí a gente vê essa imagem, né, que aparentemente parece bonita, mas essa cor alaranjada e avermelhada do céu demonstra a quantidade de poluentes que nós temos na atmosfera. Então parece que a imagem é bonita, mas é o reflexo dos poluentes que estão na atmosfera. Então quando a gente fala que o automóvel gera poluentes, é porque ele usa lá a gasolina, o caminhão que usa o diesel, né? Tem carros que também usam o óleo diesel, tudo derivado do combustível fóssil. A termoelétrica, que para gerar energia elétrica usa também óleo diesel, pode usar carvão mineral. A China, que é a segunda maior potência do mundo, boa parte da sua geração de energia elétrica ainda vem de combustíveis fósseis. Como a Rússia, por exemplo, que também tem uma grande produção de carvão mineral. Então esses países, que são países altamente industrializados, eles continuam utilizando combustíveis fósseis como formas de transformação para a energia, tanto para automóveis, como para indústrias e para termoelétricas. E tem um processo assim generalizado no mundo todo. Ainda hoje, no século XXI, apesar de energias aí renováveis, energias mais limpas que nós temos como alternativas, que já deviam ser mais utilizadas, ainda boa parte da fonte de energia é derivada aí dos combustíveis fósseis. Petróleo, carvão mineral, do gás natural, tá certo? E aí, logicamente, isso afeta todo o ambiente, não é só a atmosfera, né? A superfície terrestre, os oceanos, os rios, tudo isso aí é afetado. Um outro exemplo aí que eu dou é a poluição atmosférica, né? Então tem uma imagem aí, uma foto, né, de uma usina que é instalada lá no estado do Novo México, nos Estados Unidos, que utiliza, né, uma central elétrica que é na realidade, ela é utilizada através de termoelétrica. E aí nós temos aí ela antes da utilização de equipamentos de controles de emissão, que são filtros que são colocados, né, aí na parte da chaminé para filtrar toda essa fumaça, né, e logicamente ela não vai, né, filtrar 100%, mas vai dar uma aliviada, né, como aconteceu aqui em São Vicente, no estado de São Paulo, que na década de 70 e na década de 80 era considerada aí uma das maiores cidades que poluíam no mundo, né, junto aí com a cidade do México, né, junto com outras cidades aí que utilizavam, né, que tinham muitas indústrias concentradas e tinha essa questão aí da alta poluição, principalmente porque utilizava combustíveis fósseis como fonte de energia, tá certo? Um outro exemplo aí, uma foto aí de uma indústria, né, uma quantidade aí de monóxido, né, e óxido de enxofre, né, que é retirada aí, né, da produção, né? Então, tem outros meios de você produzir, né, utilizando outras fontes de energia e evitar essa quantidade de poluentes aí que é emitida para a poluição atmosférica e, logicamente, havendo aí mudanças climáticas. Então, são vários exemplos que nós poderíamos dar aqui, né, pode voltar aqui, com várias imagens de automóveis poluindo, né. Hoje tem o catalisador, né, existe uma lei, né, estadual aqui no estado de São Paulo, né, que proíbe, né, os carros saírem, né, das indústrias sem ter lá o catalisador para limpar, né. Nada se limpa 100%, né, mas evita-se,
né, esse alto grau de poluentes que temos. Mas ainda temos veículos mais antigos que não têm esse catalisador e que gera poluições. Não só automóveis, como ônibus, como caminhões, principalmente que usa diesel. Então, todo esse processo aí reflete na natureza e, logicamente, afeta o ser humano de algum jeito. Então, é o que eu falei anteriormente para vocês. Nós temos outros tipos de energia bem mais limpas que poderiam ser utilizadas no nosso cotidiano. Mas, por certas facilidades aí, né, e certas questões aí, elas são utilizadas ainda, né, na sua maioria, o combustível fóssil, tá certo? Vamos lá para uma atividade? Então, vamos lá numa atividade que vocês vão dar a opinião de vocês aí. O que pode ser feito para amenizar o impacto ambiental? Então, o que vocês acham aí que pode ser feito, né, na sua cidade, né, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, para nós amenizarmos aí o impacto ambiental, tá certo? Daqui 2 minutos nós retornaremos. É isso aí, várias respostas, né? E, né, por isso que eu gosto do chat, quando o chat é usado positivamente. Quero agradecer aí ao professor José, né, tem a Maria Eduarda aí, que é realmente, eu falei São Vicente, a cidade é Cubatão. Obrigado aí, né, prestou atenção, viu aí, está corrigindo o professor. E é assim mesmo, a aula é isso. Né? Falou alguma coisinha aqui, deu uma vacilada, corrige, que não tem problema aqui, quando eu consigo olhar aqui e enxergar, eu respondo e corrijo sem problema nenhum. Obrigado aí pela correção. Né, a professora Rejane aqui falou as respostas dos alunos da PEI e da professora Maria Helena, né, Colônia, Mauá, planejamento, consciência ambiental, preservação do meio ambiente, como reciclagem do lixo. A professora Carla, cuidar da natureza. Né, o professor Rubens falou uma coisa interessante, diminuir as desigualdades. Isso aí também é importante retratar. Né, não é só a questão da natureza, mas tem isso também. Né? Nós temos aí a professora Rosana, que fala sobre reciclagem. Né? Então tem tudo isso aí, né? Preservação, respeitar a natureza, a questão até das desigualdades, porque a questão da desigualdade a gente vai ver até na próxima imagem. Né? Esse desordenamento urbano faz sofrer todo esse processo aí, né, de moradia em locais errados, de falta de moradia, o que ocasiona, né, resíduos sólidos, poluição e outras coisas mais aí. Tá? Obrigado aí pela participação e mais uma vez obrigado aí pela correção. Né? Urbanização desordenada, é o que nós vamos ver aí na próxima imagem. Então vamos lá, ó. Né, como foi falado aí, essa questão aí, né, da distribuição, né, mais justa, isso aí mostra claramente na imagem, quando a gente tem aí uma
urbanização desordenada, que ocasiona aí problemas, né, da natureza, né, como resíduos sólidos, poluição de córregos, né, escorregamento, né, quando a construção é feita em morros. Então, todo esse processo que nós temos, principalmente nos grandes centros, né, e nós temos também aqui na cidade de São Paulo, e também em outras cidades da região metropolitana, esse desordenamento urbano, esse inchaço que nós chamamos aí de macrocefalia urbana, que faz com que cada vez as cidades fiquem mais inchadas e fazendo com que o planejamento urbano seja, né, desigual, né, e com uma infraestrutura também desigual. E tem a outra imagem aí que a gente vai ver aí no Rio de Janeiro, também de um contraste social, né? Nós temos aí a Rocinha, né, aqui ao fundo, né, e lá na frente lá nós temos, né, os edifícios lá de São Conrado. Então isso aí claramente é uma imagem do contraste social que nós temos principalmente nos grandes centros, né, que não é um privilégio só do Brasil, né, entre aspas, fala privilégio. Também acontece em outros países, mas nós temos em várias cidades aqui do nosso país que tem esse contraste social, né, que a gente vê aí, né? A gente tem também aqui no bairro do Real Parque, no Morumbi, né, em outras regiões aí que tem esse contraste social que mostramos aí na imagem, tá certo? Outro problema que nós temos são as enchentes, né, que nós citamos aí no começo da aula. Então, o que são essas enchentes, como é que elas acontecem? Então, acompanha aí na tela. Enchentes, inundações e escorregamentos de massa se tornaram mais comuns e a presença de extensas áreas urbanas com ocupações vulneráveis intensificaram seus efeitos. Em determinados locais, esta intensificação, sob o ponto de vista climático, ocorre porque a substituição da vegetação por estruturas de concreto, asfalto, entre outros, implica numa maior retenção de calor na superfície, aumentando a temperatura de determinadas áreas. Então é o reflexo, né, do sistema, né, que o ser humano coloca nas cidades, né? Então faz as construções próximos das margens de rios, pode voltar aqui para mim, faz as construções próximo dos leitos, nas várzeas, tá certo? E esse processo todo acaba ocasionando o quê? As enchentes, tá certo? A própria compactação do solo, o asfaltamento do solo, deixa, né, cada vez mais o solo, né, sem condições, né, de atrair essa água da chuva, né, para os lençóis freáticos. Então também esse processo ele acaba ocasionando as enchentes, né? Então nessa questão aí do asfaltamento, do concreto, principalmente dos grandes centros, né? A construção de casas nas várzeas dos rios, tanto o rio aqui em São Paulo, né? O Rio Tamanduateí, Rio Tietê, né? O Rio Pinheiros, né? A construção das marginais também surte o efeito aí das enchentes, tá certo? Nós temos aí pontos de alagamentos, aí um mapa de pontos de alagamento da região metropolitana de São Paulo. Então, essas partes em azul, né, são as partes da hidrografia, né, da região metropolitana de São Paulo. Os pontos em vermelho são os pontos que têm, né, alagamentos, né? Então, principalmente em épocas de chuva, essas regiões aí sofrem processos de alagamentos. Então, são várias regiões aí que sofrem os processos de alagamento. Então, principalmente por causa dessa construção que foi feita aí nas regiões aí que tem aí a Grande São Paulo, né? Então são os 39 municípios, né, incluindo a cidade de São Paulo, né? Então cada vez mais essas construções fazem com que, né, esses pontos acabam tendo os alagamentos. Mas também não é só os alagamentos, né, as enchentes que a gente viu aí. Os escorregamentos, né, vindo dos morros pela retirada de vegetação para as construções, também tem esse efeito aí, tá? E o resíduo sólido, que também é outro problema ambiental. Quase metade dos municípios brasileiros, 49,9%, pesquisados, ainda despeja resíduos em lixões, depósitos irregulares e ilegais. Além disso, 17,8 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo nas casas e apenas 3,85% dos resíduos são reciclados. Os dados fazem parte do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana,
o ISLO, elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, Celurb, em parceria com a consultoria PwC Brasil. Então essa imagem que está aparecendo aí, ela é comum da gente ver em boa parte aí do nosso país, né? Desse lixo, né? Desse resíduo sólido aí, estar aí bem, né, nas ruas, nas calçadas, né, não importa se a cidade é grande, a cidade é pequena, né, esse problema aí dos resíduos sólidos que afetam aí metade da população brasileira, tá certo? Quer saber mais aí, né, porque o nosso tempo infelizmente já acabou, entra no Saiba Mais, nós temos aí o site da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento, que pode dar mais informações aí para vocês, tá certo? Eu quero agradecer aí a participação dos professores, agradecer aí a participação dos alunos, né, agradecer, né, que a participação é importante, fez uma correção super importante aí, né, de São Vicente para Cubatão, isso é interessante. Agradeço imensamente aí, né, sempre aí os pontos positivos que vocês dão aí para a aula. Um forte abraço a todos, um bom final de semana, né, não esqueçam de avaliar essa aula e se cuidem, tá ok? Até mais, pessoal!